boa tarde para vocês todos. E, como prometido é devido, aqui estamos nós a fazer um vídeo extra e esse vídeo nós vamos falar sobre o tão famoso coronavírus e vamos tentar explicar-vos e tentar que vocês compreendam o que ele é e o que na realidade se passou e está a passar. Então, eu vou começar a falar. Portanto, esta narrativa do que aconteceu e do aparecimento daquilo que erradamente é chamado de vírus chinês, o coronavírus. Bem, eu vou começar com um relato de algo bastante estranho que nos trazia ao Conselho de Anciãos e mais tarde também ao Conselho das Sombras problemas a nível planetário e que não tinham conclusão nas suas soluções. Garanto-vos que foi difícil descobrir o mistério, mas aí vai então a explicação daquilo que está a atormentar o mundo inteiro e a causar o pânico. E olhem, acreditem que podia ter sido bem pior, muito pior do que aquilo que está a ser. Então, está na hora de deixar de conversa fiada e explicar-vos, certo? Há já muitos séculos, muitos mesmo, que apareciam aqui e ali planetas que nós pensávamos serem férteis, mas que quando chegávamos lá estavam completamente vazios de vida. É certo que havia rumores em alguns concelhos menores que falavam a miúdo de mais e mais planetas recônditos que estavam na mesma situação. E embora o número fosse grande, não era, no meio desta galáxia enorme, um número matematicamente visível como preocupante, apesar de termos sido avisados por outras diversas raças e espécies, mas para nós não era de todo um problema imediato, mas sim de médio prazo. Era algo que teríamos que resolver, mas que não supunhamos merecer a nossa atenção tão rapidamente. E confesso que não ligámos muito à situação. Entretanto, em 2 ou 3 desses planetas encontramos caldos biológicos residuais. Aquilo que aqui chamamos de vírus ainda estavam em semivida e apagaram-se no seu nível de essência globular. Eram de dezenas de tipos diferentes e também de níveis de energia residual diferente. Isto é, eram em grande número e de tipos desiguais. No entanto, e muito sensatamente,
ninguém foi poisar para ver, foram só analisados eletronicamente e mapeados. Portanto, tomamos conhecimento e, digamos que, assentamos as coordenadas onde se encontravam. No meio disto tudo, um facto se tornou interessante a nível negativo. E se não fosse o sentido de investigação de alguns técnicos de algumas naves que resolveram falar uns com os outros, bem, notou-se nessa altura uma analogia biotécnica igual em planetas diferentes. Devo dizer-vos que, se esperássemos que os médicos físicos de muitos planetas interagissem, ainda hoje estávamos à espera. Eram essências de ADN que não funcionavam normalmente. Eram, portanto, aquilo a que aqui chamavam ou chamam vírus. E vamos continuá-lo a chamar assim para que vocês melhor possam compreender. E estes vírus agiam a nível empático. O que é que eu quero dizer com isto? Bem, mais uma vez tenho que confessar que ficámos sem perceber nada. Mas era mesmo assim que eles funcionavam. Mesmo ao devorar vírus caseiros, eram sempre do mesmo tipo de atuação. E o que quero dizer com isto é que, e mais uma vez explico, os vírus eram atraídos por reações emocionais das suas vítimas. O facto de não poderem ser considerados vivos era um problema preocupante. Reparem que eu disse que eles estavam semivivos. Só tomavam aspecto de viventes em comunhão com células dos seus portadores e ainda assim eles dividiam-se ou subdividiam-se em réplicas quase absolutas aos milhares e ficavam quietos. Mas aqui neste planeta prisional era algo não preocupante, pois não o sabíamos. Então, devemos dizer que neste planeta, e em quase todos, existem bactérias e vírus próprios. E até mesmo os corpos de todos os seres são constituídos por trilhões de células, bactérias e vírus próprios da fauna natural do planeta. Acho que todos vocês já sabem isso. E agora, vou deixar que seja o meu esposo a falar, ele também um bocadinho, depois eu voltarei para continuar também a explicar mais um pouco. Até já, então. Aqui sempre existiram doenças de todo o tipo, bacteriano ou a nível viral. Existiram epidemias terríveis e extremamente letais. Mal ou bem sempre existiu quem resistisse. E formasse sociedades diferentes das sociedades de Gênese. Mas os habitantes sempre conseguiram reerguer-se e continuar. Geralmente até à próxima epidemia e às vezes pandemias. E foi isso que a armada que cerca o planeta e seu cinturão de forças a nível galáctico verificou. Agora estamos com pequenos flashes de emanações totalmente aleatórias de um tipo de vírus não conhecido. Claro que não é conhecido.
Era e é um vírus que contaminou praticamente quase todos os países, com consequências drásticas. Acontece no meio de tanta desgraça, os dois INPE resolveram acabar com os efeitos remanescentes da pandemia. Usaram algumas armas energéticas que usavam a ciência através do som modulado, que poderia interferir com o equilíbrio do iónico do vírus. Resultou no que pôde, mas os esporos já estavam na maior parte do terreno planetário. E foi necessário elevá-los até uma altura segura e queimá-los a todos quase simultaneamente. Verdade seja dita que o conseguimos fazer não de forma limpa, mas de forma eficaz. Só que o vírus que já estava nos corpos era quase inacessível até por nós. Conseguiu-se, entretanto, acabar com a maior parte deles. Então, Samael e Satanael lembraram-se que, alguns meses atrás, um dos tripulantes da família real, que estava nas suas famílias bípedes atuais, tinha sido atacado por uma espécie racial diferente. Era um tiro no escuro, mas valia a pena tentar. E então fez-se aquilo que nós podemos fazer, que os Draco fazem, e os Draco também, que é o deslocamento lateral temporal. E claro está que se conseguiu. Independentemente da atuação da Armada na época, procurou-se algo diferente que não existisse, não devia existir. E foi achado uma pequena, muito pequena e ténue mancha que estava bastante bem oculta e que estava num periélio do planeta a poucos quilómetros da superfície da Terra. O azar para esse mesmo rastro foi o facto que não consegue esconder-se da visão dos Drago quando estes também resolvem ficar ocultos. E então, no tabuleiro de xadrez atmosférico, viram uma cápsula meio enorme que orbitava baixo. Mais uma vez sou eu a falar. Era meio acinzentado e com um diâmetro de várias dezenas de metros e um comprimento de centenas de metros. Estava a espalhar uma fina poalha, usando uma característica própria dos corpos dos dragos. Penetramos imaterialmente através da fuselagem da sonda e vimos filas e filas de recipientes cheios de esporos diferenciados, mas que estavam preparados para ser usados. Um par deles estava a ser encaminhado por orifícios ocultos para a atmosfera, ou seja, para aqui. Entretanto, Samael obstruía os orifícios todos, tornando o casco completamente fechado. E, surpreendentemente, foi muito mais fácil do que aquilo que nós poderíamos pensar ou do que aquilo que nós pensámos a princípio. Satanael, por sua vez, patrulhou a sonda pelo seu comprimento e achou um pequeno cubículo atuando como comando de pilotagem com vários pilotos de uma espécie que não conhecíamos e que faziam a sonda seguir uma rota não programada. Mas também não se importavam muito com isso. Tenho a dizer-vos que o aspecto deles também era diferente. Tinham um corpo muito fino, avermelhado e
com braços. Sim, eles tinham braços. E os braços terminavam com garras, assim como se fossem ou tivessem a forma de garras de aves e com unhas pequenas em forma de navalhas. Eles não notaram que tinham companhia, pois nós tentámos de todo o jeito fazer com que eles não percebessem a nossa presença. E, portanto, como não notaram que tinham companhia, nem que já não tinham meios físicos de ejetar os cilindros de esporos, não notaram, porque não perceberam aquilo que nós, entretanto, já tínhamos feito. Também existiam alguns tipos de um tipo de gel que penetrava nos poros da pele dos espaciais e os levava a uma destruição quase absoluta das células dos corpos bípedes que os especiais usam aqui para poderem interagir com toda a gente, como vocês sabem já. Isso podia e pode ainda levar à loucura, ao desequilíbrio mental, molecular e até, eventualmente, à morte física. Mas continuemos. Teve que se agir quase instantaneamente, pois nós não sabíamos qual seria a reação dos tripulantes quando notassem que tinham sido invadidos, que alguém os tinha descoberto e estava a agir contra eles. Então, Satanael envolveu a sonda numa bolha e isto fez com que toda a sua possível resistência fosse eliminada e os sinais de intercomunicação também. Uma das naves transportou a sonda para um dos porões da nave-mãe hospital e então os nossos médicos desmontaram tudo, peça por peça, tubo por tubo e corpo por corpo, de todos aqueles que estavam dentro dessa tal sonda que nós descobrimos. Enquanto isto, os técnicos de interrogatório ouviam os tripulantes, os médicos ARC, vasculhavam os diversos vírus e, mais uma vez, eu vou parar um pouco, vou deixar que seja o meu esposo a continuar e depois regressarei mais uma vez. Até já! E eles falaram muito. Ai, se falaram. Mesmo tudo, até porque não existia alternativa. Os corpos foram separados dos cérebros e estes mostraram tudo aos computadores, aqueles computadores das perguntas. Estão ali uma rabeia da gata preta. Os cérebros emitem sinais de memória que não são compatíveis com a dúvida e com a mentira. O cérebro, aquilo que é. E mostraram quase tudo. Não sabiam eram as coordenadas da sua origem, só as daqui. Tinham chegado aqui através de um buraco de verme que demorou menos de 2 segundos a funcionar. Abriu, deixou passar e fechou. Soube-se que alguns dos vírus que traziam podiam exterminar com cápsulas e a vida mineral, a vegetal e até uma grande parte dos minerais ativos. E soubemos também um facto muito preocupante.
A sonda não trazia só os pilotos, também trazia pessoal de combate. Poucos, muito poucos, mas suficientes para atuarem. E estavam livres na superfície. E muitos aí continuam. Entretanto, a viagem de deslocação lateral temporal deu os seus frutos. Criou uma procura por tudo o que é sistema solar. Aqui na galáxia, procurando o ponto zero de saída da sonda. E já agora, como é que eles tinham encontrado a tecnologia de ocultação tão eficaz? Começou a procura em círculos, cada vez mais largos a partir da estrela Polaris. Tantas naves procuraram que eventualmente o encontrariam. E assim foi. Conseguiu-se vislumbrar a uma distância de mais de 3.000 anos-luz um sistema relativamente escondido que se soube ser o que se procurava. Para todos aqueles que gostam de paz e florinhas e passarinhos, devo dizer que o que vou dizer não é para elas. Nunca soubemos o nome da estrela pequenina que era, amarelinha, nem dos seus 5 planetas. Agora não está lá nada, só espaço cheio de destroços. E pronto, mais uma vez, aqui estou eu, e desta vez é para terminar tudo aquilo que nós temos estado a falar e a explicar-vos. Chegou, portanto, o momento de vos explicar ou de revelar porque é que eu antes, no vídeo anterior, disse que, ou na parte anterior, disse que este planeta teve e tem muita sorte. Mal vocês sonham. É que o intuito destes seres era esvaziar este planeta Terra de todo o tipo de vida, não só animal, não só dos seres que aqui habitam, portanto, como dos animais propriamente dito, aquilo a que chamamos animais, como como também dos vegetais. Bem, era o intuito deles era terminar com toda, mas toda a vida existente neste planeta, ficar um planeta completamente vazio e morto. Por uma daquelas sortes que talvez só aparece uma vez na vida ou uma vez em cada milhão, foram descobertos. E, na realidade, não conseguiram concretizar completamente o seu intuito. Portanto, depois de poucas órbitas baixas, difundido o que puderam e ainda conseguindo fazer todo este mal, eles foram parados. E este vírus, que já tanto mal fez, que ainda vai fazer, vai reduzir os seus efeitos aos poucos e depois parar completamente. Só que pode acontecer mudar para outra coisa qualquer, já menos maléfica, mas mesmo assim preocupante. E nós cá vamos estar à espera se isso acontecer. E vocês estão bem.
E se aparecerem bestas a dizer que este vírus foi fabricado por esta ou aquela entidade, por qualquer alguma entidade política, por qualquer país, lembrem-se que estão a basear-se em completa ignorância dos factos. Realmente, este vírus não é daqui e não foi criado por ninguém daqui. Os habitantes de onde eram oriundos aqueles seres já desapareceram, assim como os seus 2 planetas. Eu posso afirmar-vos que eles eram 1000 vezes piores que os orcs. Eles só se dedicavam a uma única coisa: à morte, a matar toda a vida dentro de um planeta. E faziam-no pelo simples facto de fazerem. Garanto-vos que são ou eram muito, mas muito piores dos orcs. Ao pé deles, os orcs não passam de crianças. Por isso, eu acredito que nenhum deles escapou. Mas, se por acaso algum desses seres escapou, eu apelo para os estelares que aqui estão, para aqueles que têm o poder de o fazer, que os matem imediatamente, sem perguntas, sem piedade, porque seres destes não merecem piedade de ninguém. Eles trouxeram a morte para muitos e muitos planetas e iam trazê-la para este. Vocês olhem bem o número de mortes que está a haver e ainda aquelas que haverá. E pensem, foi um apelo que eu fiz aos estelares que aqui estão e que têm também o poder de os destruir. Se algum deles escapou, se por acaso algum deles ainda por aí andar, terminem com eles. Para bem de toda a galáxia. E assim me despeço de vocês. Foi um vídeo especial para tentarmos explicar o que realmente se estava a passar. E como sempre, despeço-me. Satanael ou Arisia Mater Alt. Ficar em casa nunca nos foi tão difícil, mas pelo nosso bem pessoal e enquanto comunidade temos de o fazer. Fiquem em casa, respeitem todas as recomendações. É tempo de ficar em casa e arranjar coisas para fazer onde pensamos que já não existem. Vamos ajudar todos aqueles que por nós saem de casa para ir trabalhar para que não nos falte nada do que mais precisamos. Aqueles que lidam diariamente com este vírus sem pensar bem na própria vida.
Vamos nos respeitar a nós próprios e manter-nos longe das ruas, longe deste vírus que com tudo quer acabar. E juntos, vamos acabar com ele antes que ele acabe connosco.